Nós vemos aqui um debate em cima do requerimento do deputado Celso Russomano, que dentro do seu direito, né, e prerrogativa, está trazendo para esta comissão, nós, representantes do povo, aqui na verdade não está quem defende taxista ou quem defende Uber. Defendemos o que está na legalidade, né? O que está na legalidade é justamente o que está na lei federal, que trata a respeito do Código Federal do Consumidor, Lei 8.078. Nós, deputados federais da Comissão de Defesa do Consumidor, volto a dizer que pese o posicionamento contrário dos que me antecederam, mas nós fecharmos os olhos especificamente para o que diz a lei consumerista, eu não estou falando outra legislação não, legislação especial, nem da própria Constituição Federal, como diz aqui, no artigo 22, que diz, compete privativamente à União legislar sobre, lá no seu inciso 11, trânsito e transporte. É competência exclusiva da União, ok? Aos municípios e aos estados é dado ali a possibilidade também de legislar, desde que essa legislação criada, ela não venha contra, né, a lei federal. Eles podem criar lei hoje na vacância. Não existe uma lei, elas podem criar. Posteriormente, supervenientemente, cria-se uma lei federal. E essa lei, como regra geral, vai fazer com que a lei estadual e a lei municipal se adequem à lei federal, e não o contrário. E o que é que nós estamos falando aqui? O requerimento é para poder exercer o que está dentro da lei consumerista, uma lei de norma geral, que é aqui o artigo 39, como foi bem falado, aqui no requerimento, no próprio requerimento, para os nossos colegas só um pouco aclararem um pouco a interpretação. Desculpe-me se eu estou me alongando, mas se faz necessário, presidente. Desculpe. É vedado ao fornecedor de serviço, dentre outras práticas abusivas, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Inciso 8. Inciso 8. Isso é eu estou falando para nós, deputados, da Comissão de Defesa do Consumidor. Não estou falando para deputado da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, de Finanças e Tributação, Comissão de Defesa do Consumidor. Inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. É o que está na norma consumerista, que nós da Comissão de Defesa do Consumidor temos que conhecer mais, inclusive, no tocante a esta comissão, do que outra legislação. Temos que nos aprofundar nela e interpretá-la. Não é como nós queremos, é como ela diz. Eu posso não concordar, mas eu tenho que me quedar ao que ela diz. É vedado, é proibido. Ao fornecedor de serviço. Que serviço nós estamos falando hoje, presidente? Deputado Celso Russomano, que serviço? Transporte. É básico, deputado Júlio. Meu irmão Lázaro, deputado Lázaro. É o transporte. E no artigo, aqui, o deputado Celso, no artigo 56 do próprio Código de Defesa do Consumidor, as infrações das normas de defesa do consumidor, ou seja, da Lei Federal 8.078, que a Constituição diz aqui que é competência legislar sobre transporte. Transporte é serviço. Então estamos falando intrinsecamente desse serviço de transporte que está sendo debatido aqui. Volto a dizer, eu não estou fazendo mensuração se é bom ou se é ruim. Eu estou dizendo que o que está na legalidade. Não estando na legalidade, cabe ao próprio Código de Defesa do Consumidor, remontando o artigo 56, essa prática. A infração das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, deputado Celso, às seguintes sanções administrativas. Nós não estamos falando de sanção penal. Sanção administrativa. É questão de interpretar. Algo que nós devemos fazer porque estamos na Comissão de Defesa do Consumidor. Desculpe-me. Data venha a interpretação contrária dos meus colegas.
Mas a interpretação nossa tem que ser prioritariamente Código de Defesa do Consumidor, que é esta comissão temática. E diz, sem prejuízo da natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Diz aqui, no inciso 6, deputado Celso, suspensão do fornecimento de serviço. Então, o que está nesse requerimento está em acordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor. E como tal, nós desta comissão, guardado as nossas preferências, entendeu? Guardadas as nossas preferências. Tem serviço de táxi que é excelente, mas tem serviço de táxi que não é excelente. Verdade, a gente não pode botar o sol, a peneira para tapar o sol. Tem serviço de excelência, mas todos, inclusive os profissionais de táxi, sabem que tem aqueles que não são assim dessa forma. Entendeu? Mas, por sua vez, o Uber, para que ele possa se tornar competitivo no mercado de consumo, não estamos falando em mercado que se fala a respeito de rede, de internet, de smartphone. Não, eles estão oferecendo um serviço. Se oferecendo um serviço, tem que estar adequado ao Código de Defesa do Consumidor. Artigo 39 diz que ele está em desacordo. E o artigo 56 deixa claro quais medidas administrativas que devemos tomar. Se é a suspensão, então esta comissão tem por dever, por defender o consumidor e guardar, logicamente, a Constituição e também o Código de Defesa do Consumidor, de aprovar esse requerimento. Obrigado, presidente. Não havendo oradores mais inscritos, está encerrada. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Júlio. É só por uma questão de economia processual, porque eu vejo que tem muitos colegas interessados